Nós precisamos entender que o preparo, o sim, o vai, deve vir do Senhor. Por que deve vir do Senhor? Porque nós estaremos seguros. Quando o Senhor nos chama, o Senhor está conosco. E Ele que nos leva a cumprir a missão que Ele designou. Bem-vinda a essa série de 30 mensagens que o Senhor me entregou. Que bom ter você aqui comigo hoje. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés, este homem tão importante para a história com tantos ensinamentos. Moisés e suas fases de príncipe foi para o deserto para ser construído o homem que libertaria o povo de Israel. O Senhor o escolheu com essa missão, uma missão tão forte e impactante que nos traz tantos ensinamentos. Hoje, minha irmã, vai ser muito bom. Mas antes de irmos para a palavra, eu quero que você digite aqui abaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Me fala qual cidade você é, para que eu possa entender e nós possamos ficar mais conectadas e eu entender que essa mensagem alcançou a sua vida. Minhas irmãs, o que nós precisamos entender é que o deserto muitas vezes não é apenas geográfico. Nós aprendemos na vida de Moisés que o deserto não era apenas a geografia que ele viveu, mas era um deserto, um tratamento da alma que o Senhor levou Moisés para este tempo. E nós vamos entender os motivos pelos quais o Senhor fez este processo na vida de Moisés. E essa palavra está lá em Êxodo 2, o versículo 11. Abre comigo a sua Bíblia, vamos mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um hebreu. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem lhe respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? E nós vamos refletir até aqui essa palavra. Imagine o contexto de Moisés. Moisés, ele foi criado no palácio, ele foi treinado, ele teve toda a educação egípcia. Ele era um líder, ele estava ali sendo construído para ser aquele que dava ordens. Então Moisés, ele dava ordens. Moisés estava acreditando em quê, minhas irmãs? Na força do seu braço, na sua autoridade, em quem ele era como príncipe. Muitas vezes nós precisamos entender quem está operando em nós, quem está governando em nós, em quem nossas decisões estão pautadas. Estão pautadas na direção do Senhor, Ele guiando as minhas atitudes, ou a minha carnalidade. E neste momento, Moisés ali agiu totalmente por sua emoção. Ele foi fazer justiça. Ele não tinha tido ali o id do Senhor, vai e faz justiça. Não, ele agiu pela sua emoção. Moisés precisava de um tratamento para que a missão dele, a missão futura que ele não sabia ali até aquele momento, fosse perfeita, que o Senhor tratasse nele, para que naquela grande missão ele pudesse saber como agir. E Moisés, a partir deste momento, vai para o deserto. E o deserto trata Moisés. O deserto, ele trata o ego de Moisés. O deserto, Moisés não tinha cargo, Moisés não tinha título. Muitas vezes nós passamos por isso nas nossas vidas, irmãs, e não entendemos o que está acontecendo. Eu quero trazer para você o ponto onde o deserto tratou o ego de Moisés. Para aquilo que o Senhor já tinha preparado para Moisés, ele precisava que o ego dele não dependesse de sua força, mas sim que ele fosse totalmente dependente. Ego e dependência não combinam. Ou nós somos dependentes do Senhor, ou nós vamos agir pelo nosso ego, por aquilo que nós acreditamos ser correto. E sim, Moisés foi
passar este tempo, este tratamento levado pelo Senhor. Antes de sair do Egito, a Bíblia nos diz que Moisés ele tinha por volta de 40 anos. E aí ele vai para o deserto, onde ali ele encontra as filhas de Jetro, é gentil com elas e começa uma nova estação na vida de Moisés. Moisés, ele, daquele homem totalmente confiante, lá no palácio, ele vai para este tempo para ser tratado, para ser lapidado nas mãos do Senhor. E ao encontrar a filha de Jetro, ele começa uma nova estação, mais humilde, mais dependente, totalmente vulnerável. O ego já não era mais o mesmo. Moisés, ele tinha sido ali passado pelo processo que naquele momento parecia doloroso, mas que estava apontando para o destino de Moisés. Moisés não poderia ir como ele estava. Imagine só, irmãs, se Moisés fosse dirigir, movimentar o povo do Egito, tirar o povo do Egito pelo deserto, como o Senhor já havia no futuro. Imagine se Moisés soubesse disso e ele fosse com aquele temperamento. Nós sabemos que não daria certo. Moisés precisava ser completamente moldado pelas mãos do Senhor. E quando ele chega em Midian, ele vai para um novo processo. O processo onde ele começa a pastorear as ovelhas. Como ele foi tratado. O pastoreio a ovelhas deu para ele a longanimidade, a paciência. Deus precisava tratar isso em Moisés. Aquilo que um dia era absoluto, era o ego, ali começou a ter a paciência, a ser tratado por este tempo, por este processo ali no cuidado com as ovelhas. Então Moisés já estava caminhando para aquilo que o Senhor havia o chamado, para aquilo que o Senhor havia destinado como missão. E Moisés ali, ele começa a caminhar para este processo de libertar o povo, o seu povo, das mãos de Faraó. E o Senhor o chama. O Senhor o chama, neste momento quando o Senhor vê que o interior de Moisés já está sendo transformado, o Senhor o chama. Moisés, eu quero que liberta o meu povo. Moisés, eu quero que liberta o meu povo. Vamos imaginar e trazer aqui um comparativo do Moisés, o príncipe, para o Moisés, o pastor de ovelhas. Quando Deus o chama, ele não tem mais aquele ego, mas ele tem a insegurança. Moisés, com um temperamento melancólico, Moisés começa a se sentir inseguro. Senhor, eu. Se fosse aquele antigo Moisés, ele iria na hora. Mas aquele Moisés, quem sou eu para que o Senhor me chame e me confie tal missão? E o Senhor, entendendo que ele já estava preparado, esse é o grande ponto, minhas irmãs, da nossa geração. Nós precisamos entender que o preparo, o sim, o vai, deve vir do Senhor. Por que deve vir do Senhor? Porque nós estaremos seguros. Quando o Senhor nos chama, o Senhor está conosco. E Ele que nos leva a cumprir a missão que Ele designou. Porque de nós mesmos não temos nada. Olhando para a vida de Moisés, ele reconheceu ali, Senhor, eu. Acredito que Moisés naquela hora deve ter pensado, por que eu? Porque nós pensamos, quando você, minha irmã, sabe que você tem algo a fazer, sabe que você tem uma missão, muitas vezes nós paramos e pensamos, eu? Minhas irmãs, muitas vezes, amigas minhas, o sonho é ter filhos. E quando os filhos nascem, eu vou dar conta de cuidar. Eu vou dar conta de administrar o meu trabalho, a minha casa. E agora uma criança? Sim. O Deus que nos entrega a promessa é o Deus que entendeu que nós já estamos habilitados. Nós já estamos habilitados para ir até o fim. E Moisés ali começa a se confrontar. Por que eu? Por que eu? E Moisés
ali já vivendo todo esse tempo com seu sogro e Zípora, ele resolve então obedecer e vai cumprir o chamado do Senhor. Observe que Moisés, nós vimos uma estação onde ele era o príncipe, onde ele tinha autoconfiança, onde ele tinha poder, onde ele tinha força, porque ele era treinado para aquilo. O meio o tornou daquela forma. O meio o moldou. E aí Deus entende, leva ele para o processo do deserto, onde ele ficou totalmente só, totalmente assustado, porque a Bíblia nos diz que ele sabia que Faraó estava à sua procura, queria encontrá-lo, e ele encontra Zípora e começa esse tratamento ali com o seu sogro Jétro e decide então, com a sua família, obedecer a Deus. Após um encontro com o Senhor, ele tem aquela experiência com o Senhor e ele diz sim ao seu chamado. Esse ponto é muito importante. Precisamos dar sim ao chamado, porque é o chamado de Deus. Quando temos a certeza que nós estamos fazendo o chamado de Deus, a nossa resposta tem que ser sim, porque Ele está conosco. E Moisés começa a sua liderança. Moisés, um líder maduro, ele não ataca pessoas. Moisés, a liderança dele é totalmente voltada para a intercessão. Moisés é um líder consciente. Moisés ali já tem o seu temperamento tratado, mesmo inseguro, o Senhor ainda assim levanta Arão para caminhar com ele e ele vai para cumprir o chamado que o Senhor havia o destinado a ele. Minha irmã, esse fato da vida de Moisés nos deixa claro que Deus, Ele não procura líderes formados, mas Ele procura pessoas com o coração rendido a Ele. O que Deus quer de nós é uma liderança a partir da dependência dEle. Essa liderança que nós precisamos ter na nossa casa com nossos filhos. Educar os nossos filhos tendo uma educação onde Deus aponta como é que nós estamos forjando os nossos filhos. Nos nossos negócios, Deus nos aponta o caminho. Deus procura líderes, pais, mães conscientes das suas insuficiências. Nós, minhas irmãs, não somos suficientes para educar os nossos filhos. No nosso casamento, muitas vezes, nos faltam peças, mas Deus é suficiente. Deus, Ele é suficiente na educação dos nossos filhos. Eu converso com muitas amigas, com os filhos da adolescência, assim como a minha está, e que elas ficam inseguras. O que vai ser dos nossos filhos? Minhas irmãs, educam baseando a dependência do Senhor. Nós não temos todas as respostas. Os nossos filhos, eles estão em lugares que nós não estamos, mas Deus está lá. Deus é onipotente, Ele pode hoje trazer o seu filho, que muitas vezes você está aí orando para que ele volte para os caminhos do Senhor. Coloca a dependência nele, porque o Senhor que foi com Moisés, que mesmo sem entender, eu diante de Faraó, ele sabia o império que ele estava entrando, mas ainda assim ele creu que Deus com ele era o suficiente. Deus é suficiente na nossa vida, na nossa história. Moisés liderou por intercessão. Durante a caminhada, durante todo o tempo que eles estavam ali, depois que eles saíram do Egito rumo à terra prometida, Moisés, ele estava tão tratado que daquela liderança intempestuosa que vai e faz com suas próprias mãos, Moisés sai dessa liderança e vem para uma liderança intercessória. Moisés teve que interceder 9 vezes, porque o povo acabava vendo tantos milagres, vivendo tantas maravilhas diante dos seus próprios olhos,
mas ainda assim ofendia o Senhor e o Senhor entristecia. E Moisés ali, não, Senhor, não deixe o seu povo. Moisés chegou a argumentar com o Senhor e eu acho lindo isso, porque é isso que mostra um Moisés face a face com o Senhor. Senhor, não acabe com o povo, não acabe, porque senão vão falar o quê? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. Não é esse Deus que você é. Moisés ali reconheceu o amor do Senhor. O amor que é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele poderia ali acabar com o povo, porque tinham ali cultuado um bezerro de ouro, quando ele, momentos antes, trouxe toda a direção de não cultuar outros deuses. Poucos dias depois já tinha um bezerro ali. E Arão não foi firme. Aqui nós podemos trazer também, irmãs, outro ponto. Arão estava todos os dias ao lado de Moisés. Ele foi levantado para ir com Moisés e ele ali não foi o líder que Moisés foi. Moisés não tinha as competências, a eloquência, o falar, mas ele era um líder, ele foi forjado pelo Senhor nessas fases que eu coloquei aqui juntas neste vídeo. E Arão estava junto, mas ele não tinha ali aquela liderança. E Moisés, o que é lindo é que o líder maduro não ataca. O líder maduro não ataca as pessoas, o líder maduro não ataca as ofensas. Minhas irmãs, muitas vezes nós nos decepcionamos sim com pessoas, muitas vezes a fase dos nossos filhos nos desafiam, muitas vezes nós mesmos queremos mudar coisas em nós, mas o Senhor ensina através da vida de Moisés que a liderança intercessória é a liderança que vence as batalhas. E Moisés, ele disse para o Senhor, que é lindo, e eu termino esse vídeo com este versículo, que está em Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E que essa seja a nossa oração, minhas irmãs. Se a presença do Senhor não estiver conosco, onde estivermos, Senhor, não nos leve, não nos leve. Moisés ali, ele não queria ver apenas o êxito do seu projeto, da sua função. Qual era? Você vai levar o povo à terra prometida. Moisés não estava interessado em dar um check, levei a terra prometida. Moisés estava interessado na presença. E diante de todas essas fases de Moisés, hoje vale uma reflexão. Em qual fase nós estamos? Nós estamos na fase Moisés no palácio? Nós estamos na fase Moisés no deserto, ali sozinho? Nós estamos na fase de Moisés pastoreando as ovelhas, ali sendo tratado o nosso temperamento? Ou nós estamos na fase Moisés líder, que depende do Senhor, que quer a presença do Senhor, que busca o Senhor, que tem experiências com o Senhor? Moisés, na Bíblia, foi o homem que viu Deus face a face. Ele pediu muitas experiências e o Senhor fez. Ele fez coisas que hoje a arqueologia comprova, muitas vezes, estudos vêm nos mostrar sobre a abertura ali do Mar Vermelho, coisa que para muitas pessoas isso é fora do que a mente pode compreender. E as coisas de Deus são assim. As coisas de Deus a nossa mente não compreende. E que nós possamos saber que nós precisamos ser uma geração posicionada, que há muito a ser feito através da sua vida, através da minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Moisés disse sim ao chamado e ele foi ali aquele responsável em liderar aquela multidão rumo à terra prometida. Mas a maior vitória de Moisés foi de um garoto intempestuoso para ser chamado na Bíblia por Moisés, um homem manso. Essa é a maior vitória. Essa é a maior vitória. E hoje eu quero orar com você. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, envie para suas amigas no grupo de WhatsApp. Digita aqui de onde você é, que eu quero te conhecer.
E eu quero já deixar um spoiler aqui antes da oração. O próximo vídeo tem Moisés. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que este vídeo possa trazer uma mudança em nós. Que nós possamos aprender diariamente com a vida de Moisés. Que nós possamos entender os processos da nossa vida e em todos os processos buscar a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo.